custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o Boletim Emprego em Pauta do DIEESE traz aqui mais informações a respeito dos contratos intermitentes, uma modalidade que foi criada ali durante a chamada reforma trabalhista, também dentro do âmbito das promessas de criação de emprego, renda. Isso de fato aconteceu ou foi mais uma promessa que não se cumpriu, Fausto? Então, Glauco, como toda a reforma de 2017, a gente está vendo que, apesar, né, da fala e etc., de dizer que o que passa por trás da reforma trabalhista chegaria a gerar 10 milhões de empregos, chegou a se falar algo em torno disso, o que a gente está vendo é que, desde 2017, a taxa de desemprego médio vem subindo, e no caso específico do emprego intermitente, o que a gente vem vendo primeiro é que vem ampliando a sua utilização, mas ainda bastante muito tênue, né? Ou seja, hoje nós estamos aí com 2019 foi 0,33% dos empregos gerados foram de contrato intermitente, e agora em 2020 um pouco mais, 0,44. O que vai indicando? Primeiro vai indicando que há muita dificuldade em compreender o que é o contrato intermitente, de um lado, e de outro dá bastante insegurança, inclusive jurídica, por parte das empresas de utilização deste contrato. Agora, por outro lado, quando a gente olha para o caso do trabalhador, o que a gente conseguiu observar, né, principalmente a partir dos dados de 2019, é que a grande maioria desses trabalhadores que foram contratados, né, tiveram rendas muito menores, né, muito baixas. Na verdade, em dezembro, por exemplo, que é o último dado ali, o mês, né, que a gente analisou, de 2019, o contrato intermitente não gerou vínculo, não gerou renda nenhuma para o trabalhador. E ao longo do período todo, né, do período inteiro aí de análise, 23% não tiveram renda nesse contrato. Ou seja, é um contrato que o sujeito adentra, ele começa a trabalhar por um contrato em que paga ele por hora, ele vai sendo demandado aos poucos, e de fato ele acaba não gerando uma renda quase nenhuma, e quando muito insuficiente. Na média do ano, para você ter uma ideia, nós estamos falando aí de uma renda no contrato intermitente de R$637, muito aquém, inclusive, do próprio salário mínimo. Ou seja, essa modalidade de contrato intermitente que foi vendida, né, pela reforma como uma grande novidade, né, como uma nova forma de contratação, que ia gerar muitos postos de trabalho, começa a se mostrar que não gera tantos postos assim, como dizia, de um lado, e de outro, quando gera um trabalho com muita instabilidade financeira. Ele vai se transformando quase que no engodo ali, né, porque o trabalhador de fato está com um contrato na carteira, mas não tem remuneração nenhuma durante meses, e quando acaba tendo, no final das contas, é uma remuneração média bastante pequena do ponto de vista das suas necessidades. E aí rompendo uma questão bastante importante, né, a ideia de que você precisa ter um salário mínimo mensal, e que esse salário mínimo mensal deveria minimamente dar condição aí para a sua realidade, para a sua necessidade. E é esse período do ano justamente que a gente deve ter aí uma alta nos contratos de trabalho intermitente. Fausto, você citou ali, inclusive, o último trimestre do ano passado, 38% dos contratos celebrados não resultaram em trabalho efetivo em dezembro, e aí considerando todos os vínculos admitidos durante o ano de 2019 que ainda estavam ativos em dezembro, 52%, ou seja, mais da metade também não tinham registrado atividade nenhuma. E como você falou, existe ali o registro na carteira, a pessoa pode até aparecer nas estatísticas como empregada, mas na prática não está recebendo nada, né, se não desenvolver a atividade para a qual ela foi contratada. É uma forma também de disfarçar uma situação de emprego, quase desemprego, na verdade, né, de uma forma bastante precária, e o trabalhador continua ali sem perspectiva de renda, porque antigamente ainda a pessoa era contratada no fim do ano, tinha perspectiva de continuar nesse emprego, mas com um trabalho intermitente essa expectativa também desaparece, Fausto.
Sim, Glauco, e ao mesmo tempo que você começa a observar é que esse contrato que nasceu para, de certo modo, ocupar esses espaços ali de momentos, né? Ou seja, de pontos específicos da produção, da chamada tal da flexibilidade, na prática é uma flexibilidade que quando acontece, ela acontece trazendo muita insegurança para o trabalhador. É o trabalhador que de alguma forma ele passa a ter o chamado registro, ele vive a ilusão de ter um emprego, mas na prática essa remuneração é muito baixa. O que a gente vê ali, isso não é uma novidade, quando o contrato intermitente foi criado, a referência dele era o chamado contrato 0 hora na Inglaterra, e não é à toa que se chamava contrato 0 hora, porque o sujeito, de certo modo, ele adentra um contrato em que ele não tem garantia nenhuma de jornada. E essa sua jornada vai sendo estabelecida de acordo com a necessidade da empresa. E aí o que a gente está vendo agora é que cada vez menos, né, quando esse sujeito de fato tem esse contrato efetivado, ele acaba tendo muito pouco trabalho ao longo do mês. Isso lhe garante uma renda muito baixa. Ou seja, de alguma forma, é quase que a institucionalização do bico, né? Ou seja, o bico que é algo muito comum já no mundo informal. Esse contrato, de certo modo, ele tentou ali, ou ele caminha para uma espécie de legalização do bico, e que para alguns segmentos, que também quando a gente vai olhar, né, alguns segmentos que acabam sendo utilizando esse contrato, muito mais vinculados ao comércio, em algumas áreas, inclusive de comércio, supermercados, etc., mas até porque a sua gestão não é uma gestão tranquila. É bom lembrar que o contrato intermitente, ele fraciona, inclusive, os direitos trabalhistas, né? Fracionar direitos trabalhistas significa os encargos diversos que incidem sobre a folha, mas também as verbas de 13º, férias e etc., tudo são fracionados de acordo com o período que, de fato, esse trabalhador ele está trabalhando. E aí, Glauco, isso chama atenção para nós, porque nós estamos com uma disputa hoje no STF sobre a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade deste mecanismo. Estava em votação quando a ministra Rosa Weber pediu agora a vistas do processo, e mais uma vez a gente não sabe direito para onde vai caminhar o próprio contrato. E esse também é um elemento bastante importante, porque como há muita insegurança jurídica, como é que as empresas vão entrar com relação à discussão desse contrato, uma vez que você não sabe de fato até que ponto ele é constitucional, ou seja, ele de alguma forma garante aí os direitos previstos na Constituição para os trabalhadores que adentram a ele. E em relação justamente a esse julgamento, são 3 ações diretas de inconstitucionalidade. Fausto, os ministros Nunes Marques e Alexandre Moraes votaram pela constitucionalidade do trabalho intermitente e o ministro Edson Fachin votou de forma contrária. Até ler um trecho aqui, Fausto, do voto do ministro Fachin, que ele diz o seguinte: com a situação de intermitência do contrato 0 hora, instala-se a imprevisibilidade sobre elemento essencial da relação trabalhista formal, qual seja a remuneração pela prestação do serviço. O elemento essencial, de fato, da relação trabalhista é o salário pago pelo serviço feito. Se não existe isso, em tese não existe vínculo. Parece bastante coerente aqui o ministro Edson Fachin, Fausto. Sim, sem dúvida, e esse julgamento é bastante importante, Glauco, até porque uma das defesas atuais do atual ministro da Fazenda é a implementação do chamado contrato por hora, né? Ou seja, você fracionar todas as formas de contratação, não só o contrato intermitente, por uma contratação por hora, em que o sujeito, inclusive, poderia não receber até a partir do mês como referência, poderia até receber a partir de outros indicativos de tempo. Isso é bastante grave dentro do ordenamento do Brasil, né, da lógica do nosso direito do trabalho e também da realidade concreta das pessoas. Há claramente um movimento hoje, desde 2017, de flexibilização dos contratos, de flexibilização dos direitos trabalhistas em geral, e cada vez mais ele vai adentrando a discussão de renda e a discussão de jornada, o que causa bastante instabilidade. Então, esse debate do trabalho intermitente, que está se mostrando cada vez mais muito incipiente ainda e pouco efetivo, e com uma característica de precarizar e de tirar segurança financeira, né, de tirar previsibilidade de salário para o trabalhador, ele faz parte do rol de outras propostas que o governo disse que deve encaminhar para o Congresso Nacional no ano que vem. Então, essa disputa que está no STF é bastante importante,
E é bastante importante também que a gente vá esclarecendo para a sociedade, inclusive, o que é o tal do contrato intermitente. Uma vez que muitos trabalhadores vão adentrando esse mundo do contrato intermitente, seduzidos, né, porque eles precisam de emprego pela necessidade e empurrados pela necessidade, e no frigir dos ovos ali, ou seja, na sua efetivação, ali quando ele vai efetivar o trabalho, ele vai ver que a remuneração dele é muito aquém do que o imaginado, e muitas vezes, Glauco, inclusive, aquém do prometido, porque a empresa, quando o contrato sujeito pelo intermitente, ela muitas vezes oferece para ele um contrato dizendo que provavelmente num período de um mês ele vai receber X reais, 1.000 e tantos reais, 2.000 reais, e ali ao longo do seu período propriamente dito de trabalho, aquelas horas potenciais informadas pela empresa, ela de fato não se realiza e o trabalhador fica com uma renda muito aquém. E vamos lembrar, né, se ele ficou com a renda muito aquém, o salário no Brasil sempre é um salário a posteriori, né, ou seja, o sujeito recebe depois de trabalhar. E aí, uma vez que ele recebe depois de trabalhar, o tempo que ele passou à disposição dessa empresa e não recebeu a remuneração, porque efetivamente não teve a chamada para o trabalho, é um tempo que ele deixou de ganhar recursos, ele deixou inclusive de poder estar em outro emprego que assim ele deveria. É um contrato que vai amarrando de um lado o trabalhador e de outro não lhe garante aquilo que muitas vezes ele próprio imagina. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.